Bom, gente, bom dia. Estamos retomando, né, as nossas aulas depois depois de uma semana de atualização acadêmica. Eu espero que vocês tenham gostado das palestras promovidas pelos professores e por um convidado. Então, retomando o nosso assunto, então hoje eu preciso continuar falando sobre a questão dos exames da urina, né? Então, na aula passada eu falei sobre a importância do exame de urina de rotina, aquele exame de urina comum, que é bastante solicitado pelos médicos para poder avaliar de uma forma geral como está a parte da da, da filtração, né, do rim, como o rim de fato ele está funcionando, como está ocorrendo o processo de filtração e excreção de produtos metabólicos. E a gente também analisa de forma indireta outros tipos de situações metabólicas, sistêmicas de modo geral, a questão sobre o funcionamento do fígado, a excreção de glicose, se ela está normal ou alterada, né? Então a gente pode avaliar de uma forma geral no exame considerado simples e rápido sobre a importância desse tipo de exame. Um outro exame que é também muito solicitado é justamente a urocultura. Então vai ser uma aula falando sobre urocultura e urina de 24 horas. Tá? Vai ser mais assim um panorama geral do que se realiza no laboratório frente a esses dois exames que são bastante solicitados. Se deve ter muito cuidado em relação ao manuseio da amostra, o tempo viável para poder realizar a cultura ou realizar outros exames como a urina de 24 horas. E vem um fator, na verdade, muito importante nesse ponto todo, que é justamente o esclarecimento ao paciente. Então, tanto para a urocultura quanto para a urina de 24 horas, é importante sempre explicar, assim como eu falei, desse ponto que é crucial para o sucesso, para uma qualidade do exame, para esses dois tipos aqui também acaba sendo importantíssimo você sempre explicar de que forma o paciente tem que coletar, o tempo viável desde a coleta até o laboratório, para que não se perca nada e que não tenha um problema de solicitar, por exemplo, uma segunda amostra, que o paciente leve uma outra amostra para poder realizar esse exame. Então é importante a gente sempre esclarecer de que forma você deve, de fato, coletar, né, esse tipo de material para que você tenha uma qualidade no resultado, para que realmente, se o paciente está, por exemplo, com suspeita de infecção urinária, a gente consiga identificar o tipo de bactéria através da urocultura. Se o paciente está tendo algum tipo de problema metabólico que esteja influenciando diretamente no processo de filtração e excreção glomerular, por exemplo, a gente possa explicar de que forma o paciente deve fazer o exame, a coleta para o exame da urina de 24 horas. E hoje a urina de 24 horas é um exame muito complexo porque o paciente ele não entende exatamente como ele deve fazer esse processo de coleta. Ele altera o processo de coleta e isso prejudica a análise de fato. Então a gente não consegue ver de fato se o paciente está tendo problemas em relação ao funcionamento correto do rim através desse exame da urina de 24 horas. Eu vou falar sobre ela especificamente, tá? Então vou começar em relação à urocultura, tá certo? Então eu vou fazer assim, olha, urocultura é esse panorama geral. Eu não vou entrar em detalhes sobre a urocultura. Eu só quero que vocês entendam como nós realizamos a urocultura e por que ela tem esses pontos importantes que a gente precisa seguir de fato. Tá? Então assim, deixa eu ajeitar aqui. A urocultura, a gente sempre diz, né, que é um tipo de exame em que nós precisamos, só um momentinho, pronto,
Tá? Então, a urocultura é um exame, segundo exame mais solicitado dentre os exames da urina, porque nós precisamos analisar de forma geral se existe a presença de micro-organismos no trato urinário. Então, eu preciso saber se na urina daquele paciente apresenta algum tipo de micro-organismo. Geralmente é bactéria, mas pode acontecer de a gente encontrar leveduras, fungos, principalmente cândida, habitando o local, e isso provocando no paciente algum tipo de processo infeccioso. E a presença desses micro-organismos, além de provocar um processo infeccioso no trato urinário, também promove uma resposta inflamatória, tá? Então, assim, se é uma resposta inflamatória, então nós vamos encontrar, para poder diminuir, combater a presença daquele micro-organismo, então, como uma resposta inflamatória, nós vamos encontrar no trato urinário uma grande quantidade de células de defesa. Então, vamos encontrar uma grande quantidade de neutrófilos, de monócitos especificamente nessa região, nesse local, para poder justamente controlar o processo infeccioso e tentar eliminar esse processo infeccioso no local. Então, a gente sempre observa uma resposta inflamatória. E essa resposta inflamatória, geralmente, ela é aguda e sintomática. Por que ela é aguda? Porque a presença de uma pouca quantidade de micro-organismo no trato urinário já altera um pouco a parte da função do rim, que é a parte da filtração. Então, essa leve alteração no processo de filtração já promove uma pequena resposta inflamatória. Então, eu tenho um aumento da quantidade dessas células de monócitos e neutrófilos na região. E a presença desses micro-organismos, ela acaba sendo sintomática porque o paciente ele acaba sentindo realmente alterações, né, presença de micro-organismos, então isso leva justamente a alguns tipos de sintomas bem comuns, como a dor na região lombar, que a pessoa pensa que é dor na coluna, mas não é no rim que está provocando essa dor. A urgência mictória, então a pessoa está o tempo todo, precisa ir no banheiro para poder urinar, e às vezes não é nem a vontade de urinar, mas um sintoma por conta dessa resposta inflamatória, da presença de algum tipo de micro-organismo, faz com que a pessoa tenha alguns sintomas bem característicos, tá? E dentre as infecções que afetam o trato urinário, nós temos 3 aí que são importantes para a gente poder analisar, que é a cistite, que ninguém conhece, ninguém lembra como cistite, mas todo mundo conhece como infecção urinária. Tá? E a cistite, ela é uma infecção que ela está localizada, que a gente fala no trato urinário inferior, na região da bexiga, já entrando um pouquinho na uretra. Então, essa parte mais inferior do trato urinário. Já a pielonefrite, ela também é um processo infeccioso, inflamatório, mas que ela afeta a parte do trato urinário superior, ou seja, ela vai afetar já a região dos rins e ureter. Então, tem essas duas diferenças, tem esses 2 tipos de infecções que afetam o trato urinário, mas que essas 2 infecções, elas acometem pontos específicos desse trato urinário. E geralmente elas têm sintomas bem característicos, ou até mesmo que se confundem nesses sintomas, devido justamente, por exemplo, de uma pessoa estar com cistite prolongada, persistente, ela pode, por exemplo, uma bactéria ou um fungo, ele subir da bexiga, subir através do uretra e chegar até o rim. E aí a pessoa já não está mais com cistite, ela já está com, além da cistite, ela já está apresentando pielonefrite, por conta desse tipo de situação. E nós temos uma outra característica, um outro tipo de infecção urinária, ou infecção do trato urinário, que é a bacteriúria assintomática. São aqueles pacientes em que eles apresentam a bactéria, às vezes ela está numa quantidade muito abaixo não posso dizer, do poder de detecção dos testes, no caso, da cultura em si, mas o paciente, ele é aquele paciente que a gente fala de bacteriúria assintomática, aquele paciente que ele já tem uma infecção urinária persistente, mas aquela infecção urinária persistente controlada. Então, o paciente ele não vai apresentar exatamente sintomas, mas a gente sabe que vira e mexe,
Se houver alguma diferença, algum fator que possa promover um aumento da colônia dessas bactérias, então o paciente vai voltar a ter, por exemplo, a cistite. Tá? Isso acontece muito em pacientes até mesmo idosos, pacientes hospitalizados, em que eles podem e vão apresentar um tipo de bacteriúria, mas assintomática, ou seja, tem a bactéria, mas não vai ter nenhum sintoma característico, e eles só vão apresentar os sintomas de fato quando há um aumento dessa colônia de bactérias, que aí o paciente ele vai apresentar de fato a cistite. E aí pelo exame, na verdade pela urocultura, você não detecta a presença da bactéria através da urocultura nesse tipo de situação. O que você vai poder observar nesse paciente com bacteriúria assintomática é através do exame de urina. Que pelo exame de urina, o que você vai observar de fato? Na bacteriúria sintomática, no máximo você vai ver um aumento da quantidade de leucócitos, que pode estar ou não acompanhado de presença de bactérias, por exemplo. E aí, o grande problema dessa situação é que o médico ele sempre vai interpretar da seguinte forma: se eu estou vendo no exame de urina, está tudo normal, só a única coisa que está elevada é a quantidade de leucócitos, então o paciente está com infecção urinária. E aí, o que o médico faz? Prescreve lá um antibiótico da família do ciprofloxacino para poder fazer o tratamento para esse tipo de bacteriúria assintomática, que não há necessidade de fato para fazer o tratamento, somente quando o paciente migra da bacteriúria assintomática para assintomática, que aí ele vai desenvolver cistite ou pielonefrite. Tá? Tratamento para essas infecções do trato urinário, elas são baseadas na família do ciprofloxacino, e que é padrão na hora de prescrever esses medicamentos para o tratamento sintomáticos. Então, o paciente, quando ele chega na unidade de pronto atendimento, por exemplo, com sintomas de uma cistite ou de uma pielonefrite, então o médico ele já tem padronizado qual é o tipo de medicamento que ele precisa passar para aquele paciente. E aí vem um outro problema de ter já esses medicamentos padronizados para determinados tipos de infecções. É que a bactéria, principalmente a bactéria que coloniza o trato urinário, ela fica resistente muito rápido a esses medicamentos. Então, isso gera justamente a questão de você sempre estar realizando a urocultura para poder saber, dentre todos aqueles medicamentos disponíveis, qual que a bactéria ainda se encontra sensível para poder realizar o tratamento. Então, tem vários tipos de medicamentos para a gente poder checar se ainda tem algum tipo de sensibilidade para poder justamente tentar minimizar ou até mesmo eliminar a bactéria. Então, toda vez que se faz um tratamento para uma cistite ou para uma pielonefrite, o que você está fazendo é uma seleção cada vez maior dessas bactérias. Então, você está selecionando mais e mais e mais essas bactérias toda vez que você chega numa unidade de pronto atendimento para fazer o tratamento sintomático dessas duas situações, da cistite e da pielonefrite. Mas é importante frisar isso, né, que é importante a gente ter o cuidado na hora de realizar esse exame, a urocultura, para poder de fato ter certeza se aqueles medicamentos eles são adequados para poder a gente verificar a questão da sensibilidade ou não para um tratamento correto. Tá? Então, assim, as infecções do trato urinário, então, dentre essas infecções, a mais comum que eu coloquei aqui é essa infecção urinária ou ito, como alguns conhecem, tá? Que é justamente a cistite, que é conhecida. Então, nessa infecção urinária ou na ito, nós temos justamente uma multiplicação. Então, tem um aumento muito grande da colônia de bactérias que habitam justamente o aparelho urinário. Aí vem uma pergunta: mas professora, será que na região do trato urinário existe bactéria? Não existe, tá? Então, a região aqui do trato urinário não é para ter bactéria, não é para ter fungo, não é para ter nada. Se apareceu, ok, então isso pode ser um problema em relação a alguns fatores externos que podem provocar o aparecimento ou a colonização na bexiga, por exemplo, da presença dessas bactérias. Então, é muito mais comum a gente observar o seguinte:
é a infecção do trato urinário pela via ascendente. Ascendente como assim? Caminhando aqui da uretra, tá? A região da uretra e caminhando até a bexiga. Então, essa é a mais comum da gente encontrar das infecções bacterianas. E a menos comum é que a gente chama de via hematogênica. Então, a bactéria está na circulação sanguínea e durante o processo de filtração do sangue, a bactéria encontra um ambiente favorável para a sua multiplicação, para a sua colonização. Então, ela tem aqui a colonização do rim, que aí a gente tem a pielonefrite. E essa pielonefrite, no caso, a bactéria, ela pode descer e colonizar também a bexiga. E o que é interessante desses dados sobre a infecção urinária é que ela é muito mais comum em mulheres do que homens. E tem uma justificativa para a gente poder ter essas diferenças. Primeira, o tamanho da uretra. Na mulher, a uretra ela é muito pequenininha, ela tem um comprimento de mais ou menos de 3 a 4 centímetros, a uretra. Então, é muito mais fácil da bactéria poder colonizar e chegar, por exemplo, na bexiga. Já no homem, a uretra ela é maior, ela pode ter de 7 a 8 centímetros. Então, o caminho para a bactéria poder percorrer a uretra, colonizar toda a uretra e chegar na bexiga é muito maior. Então, por isso nós temos essas diferenças em relação ao tamanho da uretra. E outro ponto que diferencia ou que a gente acaba observando maior frequência de ito, né, em mulheres é a questão justamente não só do tamanho da uretra, mas a proximidade do canal vaginal e da região do períneo, que isso também pode e promove justamente a colonização da bactéria na área, e isso facilita que a bactéria ela rapidamente caminhe pela uretra e ela comece a colonizar a bexiga. Então, por essas condições ou esses fatores, né, anatômicos, então isso acaba favorecendo que a mulher tenha muito mais infecção urinária do que homem, por conta desses fatores anatômicos, certo? Só que além desses fatores anatômicos, tem outros fatores que também auxiliam e muito no surgimento dessas infecções urinárias. O primeiro é a má higiene, ou até mesmo uma higiene inadequada. Então, se a pessoa ela não tem o costume de fazer a higienização da genitália correta, então isso favorece justamente a colonização dessas bactérias na região. E se a pessoa faz uma higienização inadequada, não completa, tipo ela não lava com água e sabão corrente, com água corrente, né? Então isso também faz com que a bactéria ela fique no local. Então essa região, principalmente para a mulher, em que nós temos a uretra, o canal vaginal, tem o períneo e logo em seguida nós temos o ânus, tudo isso fica muito, muito próximo um canal do outro. E essa proximidade desses canais ou desses orifícios faz com que a bactéria ela consiga proliferar muito fácil nessa região. Então, por exemplo, se a mulher ela tem uma vaginite, então uma infecção ou uma inflamação na vagina, então a bactéria ou o fungo que está presente nesse local, ele pode facilmente colonizar a área externa e entrar através da uretra, porque fica muito próximo. A uretra fica bem aqui, o canal vaginal fica aqui, então a bactéria o fungo rapidamente sai e pode colonizar a uretra e a bexiga. Ou a questão da higiene inadequada. Não diria que é comum, né? Mas boa parte das bactérias que são isoladas desses casos de infecção urinária, elas são oriundas justamente da região do períneo e da região perianal. Então, as bactérias que fazem parte da nossa flora intestinal, se não for uma higiene adequada, essas bactérias elas podem colonizar toda a região e chegar ali na uretra e colonizar a bexiga. Então, toda essa questão da higiene em si, é muito importante explicar para o paciente a higiene. Por isso que aqui vem esses fatores que eu estou falando sobre esses fatores. Porque para você poder fazer o exame da urocultura e que você consiga, de fato, isolar a bactéria ou o fungo que está provocando a infecção urinária no paciente, é muito importante você explicar a questão da higiene íntima, que é importantíssimo você explicar de que forma tem que fazer essa higiene íntima para que nenhum fator externo, nenhuma bactéria externa ou bactéria
da microbiota normal da pele nessa região possa influenciar diretamente nesse exame. Um outro fator é o paciente que faz uso de sonda, tá? Uso de sonda, isso favorece muito o crescimento de bactérias, porque a sonda ela acaba sendo um ponto, um elo de ligação do ambiente externo diretamente com a bexiga. Então a bactéria ela pode facilmente passar da sonda e colonizar a bexiga, muito fácil ter esse tipo de infecção urinária. E o uso de sonda é muito comum para pacientes que estão hospitalizados ou pacientes que têm problemas urinários e precisam utilizar a sonda. Então, para esses pacientes, também é muito recorrente eles terem casos de infecção urinária também recorrente. E um outro fator são alterações anatomofuncionais. Tá? Então, pessoas que apresentam algum tipo de alteração anatômica ou até mesmo da função específica do rim, isso também favorece muito o crescimento bacteriano nessa região. Então, esses fatores são os principais. Então, são esses fatores que, se eu tiver alguma informação, por exemplo, o paciente faz uso de sonda. Ok, então beleza. Então, já sei que o paciente que faz uso de sonda, vira e mexe, ele vai ter infecção urinária, então eu vou precisar fazer urocultura para esse paciente. Então, de posse dessas informações, fica mais fácil de você conseguir interpretar o resultado de uma urocultura ou tentar compreender por que você achou aquela bactéria específica no exame e se ela tem alguma relação com as bactérias que promovem a infecção urinária ou a infecção do trato urinário. Em relação à sintomatologia, nós temos uma gama de sintomatologias, sintomas específicos ou inespecíficos, que alguns podem chamar a atenção, outros nem tanto, podem passar despercebidos. Então, por exemplo, se a pessoa tem ardor ou desconforto ao urinar, opa, já sei, pode ser uma infecção urinária. Necessidade de urinar muitas vezes, e geralmente em pequenas quantidades, vai 5 vezes no banheiro em um período de 1 hora, e só sai aqueles pinguinhos, opa, pode ser também. Aquela urgência miccional, tem o tempo todo assim, eu preciso urinar agora, né? Não dá para esperar. Presença de urina turva ou com mau cheiro. Então, urina turva, que é a piúria, que a gente chama, é o excesso justamente desses leucócitos que estão presentes na urina, para que justamente a resposta inflamatória para poder combater a colonização por essas bactérias. E o cheiro de uma urina com infecção urinária, de um paciente com infecção urinária, o cheiro é muito específico. Eu não sei dizer para vocês o que lembra o cheiro, mas é um cheiro, mistura um cheiro meio de peixe com limão, é um cheiro um pouco cítrico e um pouco forte, é um cheiro bem específico. Eu não sei dizer para vocês qual é o cheiro, mas através do cheiro dá para a gente poder logo identificar de cara que é uma urina que está com presença, que tem presença de bactérias, uma presença muito grande e que corre risco de ser ou de confirmar que é uma infecção urinária, através só do cheiro. E aí são esses os mais comuns que a gente consegue fazer a associação direta desses sintomas com a infecção urinária. Agora tem outros tipos de sintomas que podem ser uma infecção urinária, mas aí depende tudo da questão da clínica, da interpretação da clínica. Então, o paciente, por exemplo, ele pode apresentar febre. É comum em adultos nem tanto, mas se você está trabalhando ou se você pegou a amostra de um idoso ou de criança, é bom fazer a associação da febre com talvez um caso de infecção urinária, que é comum nesses dois extremos terem justamente ter febre. Mal-estar, náuseas ou vômitos também é comum de ter, além da febre, nesses extremos. Dor lombar, do lado do rim afetado. Estou com dor nas costas, só nas costas. E não é exatamente em toda a costa, é só no fundo da costa, da região da cintura para baixo. Então, se a pessoa está reclamando que ela está com uma dor, mas a dor é uma lombar, uma dor que está da cintura para baixo, é provável que seja um caso da infecção urinária, porque a bactéria ela está afetando diretamente a questão da função renal, e aí o rim, um rim afetado,
ele perde um pouquinho a sua capacidade de excreção e filtração glomerular. Então, esses sintomas específicos, ou específicos ou inespecíficos, podem ser associados quando a gente tem a informação desses dados para a gente poder trabalhar. Mas esses sintomas são os mais comuns da gente poder observar em pessoas com suspeita de infecção urinária. Tá? E aí, deixa eu passar para cá você. Opa. Pronto. Bom, e aí eu tenho o seguinte. Então eu falei para vocês daqueles 3 casos, né? Bacteriúria sintomática, cistite e pielonefrite. O que eles têm de comum ou o que eles têm de diferenças? Então eu coloquei aqui, bacteriúria sintomática. Presença de bactérias na urina, na ausência de sintomas. Então você pode fazer, por exemplo, no exame de urina desse paciente, você vai encontrar bactéria, pode encontrar bactéria. O dado que vai chamar atenção no exame de urina vai ser presença de leucócitos e nada mais. Só isso, presença de leucócitos. E aí como você vai pensar se é ou não bacteriúria sintomática? Se o laboratório ele tiver como, ou você tiver como resgatar informações daquele paciente, esse paciente ele fez um exame de urina há 6 meses. Então você tem como checar isso no sistema. Lá no sistema, 6 meses atrás, então o paciente ele fez aquele exame de urina e lá deu todas as características de ser justamente uma infecção urinária. Deu leucócitos elevados, deu presença de bactérias, bacteriúria, deu nitrito positivo, o pH estava extremamente ácido, na casa dos 5, 4,5. Então, você tem esses dados, então você pode comparar o que você tem lá no laboratório desses dados, desse paciente, desses dados antigos, com o que você está vendo agora, para você poder chegar a uma conclusão que é ou não uma bacteriúria assintomática. Tá? E aí, é só essa informação que você tem, tá? E aí aqui a gente entra no problema em relação a essa situação da bacteriúria sintomática, que a equipe médica, ou o médico que está fazendo tratamento do paciente, ele não consegue identificar ou diferenciar essa situação da bacteriúria assintomática. Que o paciente ele tem bactéria, mas ele não está apresentando nenhum sintoma de infecção urinária. Então, teoricamente, não é para o paciente fazer nenhum tratamento nesse sentido, somente se ele apresentar já os sintomas da infecção. Enquanto isso, mantém do jeito como está, porque você corre o risco de toda vez passar um antibiótico, você fazer uma seleção dessas bactérias e você entrar num quadro crítico de bactérias multiresistentes em relação ao tratamento desses antibióticos. E aí nós temos 2 outros grupos de infecções, que é a cistite e a pielonefrite. Então falei para vocês que a cistite ela é bem característica porque ela nós encontramos os micro-organismos no trato urinário inferior, ou seja, na região da bexiga. Então, a cistite é justamente a infecção urinária mais comum porque ela afeta justamente a bexiga. E dentro dessa cistite, o que a gente vai encontrar de informações ou de sintomas específicos? Então, eu vou encontrar disúria. A disúria é justamente a questão da frequência miccional, que é uma quantidade, um volume de urina extremamente baixo. A urgência miccional, que aqui pode ser chamada também de estranjúria, nome bem esquisito. E nós temos a polaciúria, que é a frequência miccional. Então, além do paciente ter aquela vontade de ir no banheiro, que é a frequência, toda vez que ele vai no banheiro, não é aquela quantidade de xixi, ou aquelas gotinhas, ou quase nada. E isso faz com que essas informações ou esses sintomas bem específicos nos leve justamente a pensar em uma cistite. Já no caso da pielonefrite, ele tem todos os sintomas muito parecidos com o da cistite, ou seja, o paciente tem todas essas características da disúria, da urgência e da frequência miccional, associado com febre, calafrios e dor lombar. Então, o paciente ele só está com febre, ele está com dor lombar, ou ele só está somente apresentando calafrios, e ele não está apresentando nenhuma outra sintoma em relação a cistite, pode ser um caso de pielonefrite? Pode, tá? O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte,
Esses sintomas aqui são sintomas bem específicos de pacientes que apresentam cistite ou pielonefrite de primeiras vezes. Primeiras vezes que eu quero dizer é que a cistite, o paciente já está na terceira vez que ele está com cistite e ele apresenta esses mesmos sintomas. Ou então o paciente está com pielonefrite, ele já teve 2 pielonefrites anteriormente e nessa agora ele só está com febre. Será que é pielonefrite? Porque você tem essas informações. Então, a questão da sintomatologia, gente, é só para podermos nos basear se realmente nós estamos à frente de algum caso de infecção do trato urinário ou não. Então, tem pacientes que, quando apresentam pela primeira vez a pielonefrite ou a cistite, apresentam todos os sintomas característicos dessas 2 infecções, tá? E se ele apresenta quadros recorrentes de cistite ou de pielonefrite, então esses quadros recorrentes pode ser que ele não apresente toda a sintomatologia característica dessas duas infecções. Então, ele pode apresentar uma ou outra. Então, o que vai ajudar muito é a questão da história clínica do paciente. A gente vai ter acesso a essa história clínica? Não, a gente não vai ter quase acesso a essa história clínica, mas eu vou ter acesso justamente aos exames de laboratoriais que esse paciente já fez anteriormente. E isso vai me ajudar a poder entender o quadro dele ou até mesmo poder liberar de forma muito mais tranquila e correta o resultado. Então, essa pielonefrite, ela pode evoluir para quadros com abscesso renal, e esses abscessos renais podem justamente levar a uma perda da função renal. Então, é importante o paciente, uma vez identificado com pielonefrite, fazer o tratamento correto e fazer os exames para saber se o tratamento realmente surtiu efeito na infecção no rim. E se o paciente ele tem quadros recorrentes de pielonefrite ou até mesmo de cistite, pode levar futuramente a uma perda da função renal. Então, os quadros que nós temos de infecções do trato urinário, eles devem ser identificados e tratados de forma correta, identificados de forma não só correta, mas o mais rápido possível, para justamente o paciente iniciar o tratamento e que ele não chegue ou ele não evolua a esses quadros mais graves, que é justamente a questão da perda da função renal, tá? E aí vem aquele ponto que eu falei para vocês da questão da coleta, né? As mesmas ideias ou as mesmas informações que foram repassadas por exame de urina, vocês devem também repassar no exame de urocultura, tá? Então é importante vocês esclarecerem a questão da higienização da genitália, o descarte da primeira urina, o descarte da primeira urina, coletar a partir do jato médio. É importantíssimo para fazer a urocultura ser a primeira urina da manhã, não dá para ser urina aleatória, a não ser que o paciente ele esteja no pronto atendimento, que aí dá para fazer naquele momento, mas se for uma suspeita de um paciente com bacteriúria assintomática, então o ideal é que seja essa primeira urina da manhã, para a gente poder trabalhar. Tá? E um ponto extremamente importante que deve ser esclarecido para os pacientes é a questão do tempo, tá? O tempo para poder levar essa amostra. Então, você tem justamente 1 hora. Eu lembro que eu falei para vocês do exame de urina, a gente tem um período aí de 2 horas. O paciente coleteu 6 horas da manhã, então 8 horas tem que estar no laboratório para não ter nenhum tipo de alteração e nenhum dado. Já na questão da urocultura, esse tempo é menor ainda, é de 1 hora até 1 hora. Então, se o paciente ele fez a coleta 6 da manhã, ele tem que levar 7 horas cravado, tem que estar no laboratório para poder iniciar a triagem dessa amostra e poder já começar o processo de cultura dela. Se não, se demorar mais tempo, o paciente demorou 2 horas, 3 horas, 4 horas para poder levar essa amostra, pode justamente caracterizar um aumento da quantidade de bactérias ou, pior ainda, pode levar
perda de dados importantes para a gente poder analisar. Às vezes cresce tanto ou coloniza tanto, há um crescimento tão grande de bactérias, que outras informações que eu digo, outras alterações que a gente poderia encontrar, acabam sendo perdidas, porque a bactéria ela acaba consumindo tudo que tem ali na amostra. Então é importante vocês sempre explicarem para os pacientes o seguinte: olha, você tem que fazer a coleta. A uricultura, ok. Então vamos fazer a higienização correta. Olha, precisa ser coletada primeiro a urina da manhã, aí a coleta precisa ser a partir do jato médio, ou seja, você urina um pouquinho no início, depois você faz a coleta e você tem 1 hora. Explicar. Se você coletar às 7 da manhã, 8 horas tem que estar no laboratório. Se passar esse tempo, o laboratório não vai poder mais aceitar. E é só assim para as pessoas poderem realmente fazer essa coleta de forma correta, de fato, tá? É importantíssimo a coleta. Se a pessoa fizer a coleta corretíssima, gente, quase não vamos ter um trabalho para poder identificar a bactéria que está provocando esse quadro de infecção do trato urinário. Então, aquela é a principal. Dá para fazer outras coletas, dá para fazer a coleta de urina utilizando outras amostras, outras formas, outras fontes? Dá, tá? O paciente que faz uso, por exemplo, de sonda, por exemplo, dá para utilizar através da sonda, fazer a coleta através da sonda, mas com catéter, para poder diminuir o máximo a questão da contaminação da amostra. Então, dá para fazer. Dá para fazer por punção suprapúbica, ou seja, localizar, né, a posição da bexiga. Quando a bexiga está muito cheia, o paciente ele não consegue urinar de jeito algum, e aí dá para fazer, porque a bexiga ela fica muito cheia, então dá para você utilizar uma agulha. Então você enfia a agulha na região da bexiga e você puxa, e dá para você fazer essa punção suprapúbica diretamente dessa bexiga. E dá para fazer também com saco coletor. Então, crianças pequenas, de 0 até 3 anos, até mais ou menos 3 anos de idade, então a gente pode utilizar esse saco coletor, você pode solicitar. Então, você coloca o saco coletor na genitália dessa criança para poder fazer a coleta dessa amostra. Só que aí tem um detalhe muito importante do uso desse saco coletor. Você tem que trocar o saco coletor a cada 30 minutos, ou seja, eu coloquei agora 8 horas, ok, 8h30 eu vou ver se a criança ela fez xixi. Ela fez xixi? Ótimo, beleza, eu vou pegar essa amostra e ela vai diretamente para o laboratório. Deu 8h30, não fez xixi, aí você troca de novo. Aí você troca por um novo saco coletor. Aí você espera mais 30 minutos. Deu 9 horas, ainda não fez xixi? Troca de novo. Então você precisa trocar o saco coletor a cada 30 minutos. E isso para a criança pode ser extremamente irritante, tá? Mas é o procedimento correto para evitar justamente a questão da contaminação da amostra. Aí eu coloquei o transporte. Aí eu falei para vocês, olha, 1 hora é o tempo ideal para poder fazer o transporte dessa amostra. Mas tem laboratório que ele determina o seguinte, olha, até 2 horas você pode levar, tá? Isso 2 horas, o transporte aqui, quando a gente fala transporte, não que pode ser da casa do paciente até o laboratório, e eu tenho um tempo do transporte do laboratório para a área analítica, que aí eu posso manter essa amostra, por exemplo, eu tenho 2 horas, se eu manter essa amostra em temperatura ambiente, eu estou aqui na recepção recebendo as amostras, então tem como deixar na temperatura ambiente por até 2 horas, no máximo estourando 2 horas para poder levar lá para a área analítica. Não vai dar para levar para o laboratório ou para a área analítica agora nesse momento. Eu posso até ultrapassar essas 2 horas. Ultrapassou essas 2 horas, o correto é deixar a amostra em ambiente refrigerado, mas aí eu tenho um período aí de 24 horas. Porque no ambiente refrigerado eu consigo controlar ou minimizar o crescimento bacteriano. Tá? Então, assim, então, a uricultura, além de eu conseguir identificar se é uma cistite, pielonefrite ou uma bacteriúria assintomática, para ter uma qualidade no exame, é importantíssimo a gente sempre passar as informações em relação à questão da coleta, do tempo que o paciente tem para poder levar essa amostra para o laboratório e o tempo que o laboratório tem para poder levar essa amostra para a área analítica especificamente.
Aí sim, se eu seguir todos esses procedimentos corretos, eu vou conseguir identificar sim a bactéria que está provocando aquele tipo de infecção urinária. E aí vem, depois de todo esse bate-papo, o diagnóstico laboratorial. Do diagnóstico, gente, eu tenho formas de poder avaliar isso indireta, e eu tenho justamente a microbiologia para poder analisar de forma direta a presença dessa bactéria. Então, de forma indireta, eu posso fazer uma sedimentoscopia fresco, uma avaliação da piúria, ou seja, uma avaliação da quantidade desses leucócitos, uma avaliação da bacteriúria, avaliar a quantidade, ou tentar ver no máximo tipo a morfologia dessa bactéria, da bactéria que está provocando, e por fim a gente utiliza a urocultura. De modo geral, na rotina do laboratório, o que a gente faz de fato? Geralmente o médico ou ele solicita somente a urocultura, ou solicita exame de urina mais urocultura e mais antibiograma, né? Por que ele solicita tudo isso? Porque ele quer saber no exame de urina o que vai dar de alteração no exame de urina. Será que vai dar a presença de nitrito, a quantidade de leucócitos, o quanto está a quantidade de leucócitos, para poder comparar com o que vai dar na urocultura, porque a urocultura ela demora um pouco mais para poder sair o resultado. No exame de urina você tem uma avaliação indireta da questão da infecção do trato urinário. Quando solicita urocultura acompanhado do exame de urina, você sabe que vai demorar um pouquinho mais, porque você precisa de um tempo para poder verificar o crescimento bacteriano, então você demorar em torno de 3 até 5 dias para poder liberar esse resultado, ou até mais. E quando vem acompanhado de urocultura mais antibiograma, eu tenho mais um tempinho, porque eu tenho que acompanhar todo esse processo de crescimento bacteriano, e após isso eu vou verificar no H. Miller-Hirton quais os antibióticos essa bactéria ela vai se mostrar resistente ou sensível para poder, de fato, iniciar um tratamento mais específico, tá? Então, se for num local de pronto atendimento, então se passa sempre aquele medicamento padrão, já prescrito, já próprio, para poder fazer um tratamento de amplo espectro, tentando pegar a bactéria ou vários tipos de bactérias que provocam uma infecção urinária. Se tiver, além do exame de cultura, nós temos o exame de urina, o exame de cultura e o antibiograma, então a gente não dá para o paciente, por exemplo, então vamos esperar sair daqui uma semana o resultado para o paciente poder iniciar o tratamento. Em alguns casos não dá, então por isso que o médico solicita esses dois exames para o paciente iniciar o tratamento. E aí, quando sai o resultado da urocultura junto com o antibiograma, é que o médico vai checar lá qual seria um medicamento mais adequado, porque nem sempre um primeiro tratamento de escolha ele vai surtir efeito, e aí o médico precisa solicitar um outro medicamento, e esse outro medicamento vai ser baseado justamente no resultado da urocultura com o antibiograma, e isso vai demorar em torno de uma semana. Então, por isso que nós temos esse diagnóstico laboratorial que é feito não exatamente rigorosamente desse jeito, mas a gente segue esse caminho para poder facilitar a vida do paciente. Então, imagine a pessoa estar com infecção urinária, com aquela urgência miccional, que é a cistite, e esperar uma semana para sair o resultado para poder iniciar o tratamento correto. Aí vem uma outra pergunta, professora, deveria ser esse procedimento mesmo a ser utilizado? Deveria, tá? Deveria ser, de fato, dessa forma. A gente esperar o resultado da urocultura com antibiograma para poder passar o medicamento correto para o paciente. Na prática, não é isso que acontece. Então, o médico acaba passando o medicamento de amplo espectro, da família do ciprofloxacino, para poder fazer o tratamento inicial, e aí, se persistir os sintomas da cistite ou da pielonefrite, que vem o resultado da urocultura para poder passar um medicamento mais específico para esse paciente, tá? Então, vamos lá. Sedimentoscopia fresco, nós utilizamos justamente o quê? A ureanálise. Então, na sedimentoscopia fresco, o que a gente vai observar de fato aqui? A gente vai poder observar a questão da presença de piócitos, tá?
Ah, eu vou ver como é que tá a questão dos piócitos lá no exame de urina. Aí eu vou checar os piócitos tudo direitinho e tal. Aí eu vejo, tem aqui, estou vendo que nesse paciente tem em torno de 30 piócitos por campo. Aí você analisa uns 5, 10 campos do exame de urina para ver justamente a presença desses piócitos. E aí você verifica, tem presença de piócito? Ok, tem. Isso pode estar associado com infecção urinária? Pode. Aí eu preciso verificar, além da presença desses piócitos, se tem mais alguma outra coisa. O que seria essa outra coisa? A presença de cilindros leucocitários ou cilindros hemáticos. Se eu estou vendo, além dos piócitos, eu estou vendo também presença de cilindros leucocitários, então é bem provável que eu não estou exatamente à frente de uma cistite, e sim de uma pielonefrite. Então a presença desses cilindros pode me levar a essa suspeita através do exame de urina. Beleza, mas eu tenho probleminhas em relação a isso. Posso encontrar resultados falsos positivos e posso encontrar resultados falsos negativos. Então, o exame da sedimentoscopia a fresco, que é a análise da presença desses piócitos no exame de urina, ele não é 100% confiável em me dizer se o paciente está ou não com uma cistite ou com uma pielonefrite. Um exemplo de falso positivo é um paciente que ele está com um estado febril, aqui eu coloquei, que é comum em crianças. Se eu estou analisando, não só em crianças, em adulto também pode acontecer isso, tá? A pessoa estava num estado febril durante a madrugada e aí no outro dia, de manhã cedo, decidiu, vou fazer meu exame de urina. Beleza, vai lá fazer o exame de urina. Mas qual é o problema de você ir realizar o exame de urina que você estava no estado febril anteriormente? É que o estado febril eleva a quantidade de leucócitos. O que vocês devem lembrar é o seguinte, os leucócitos, eles têm dois caminhos ou dois compartimentos de circulação. Então, eu tenho os leucócitos do compartimento circulatório, ou seja, do sistema circulatório que a gente utiliza para fazer o exame do hemograma, e eu tenho um outro com quantidade de leucócitos que eles vão estar presentes no compartimento marginal que é nos tecidos. Então, o estado febril acaba levando justamente um aumento da quantidade desses leucócitos. Parte dos leucócitos que estavam no compartimento ou subcompartimento marginal, ou seja, presente lá nos tecidos, eles migram para a corrente sanguínea. E aí, migrando para a corrente sanguínea, se você fizer um hemograma no paciente nesse estado febril, você vai ver uma quantidade de leucócitos acima do normal. Se você fazer um exame de urina nesse paciente que estava com estado febril, também vai aumentar a quantidade desses leucócitos, desses piócitos que a gente fala. Então, isso pode levar a uma interpretação errônea, pensando assim, poxa, eu estou à frente de um quadro aqui de infecção urinária. Não era infecção urinária, e sim era um estado febril que provocou justamente essas alterações em relação à quantidade de leucócitos nesses dois compartimentos. O compartimento circulatório o compartimento circulatório e o compartimento marginal. Então, isso pode provocar essas alterações. Isso é comum também observar nesses outros casos que eu coloquei de falsos positivos, como quadros de calculose renal, nefrite, processos inflamatórios. Sim, é comum, porque eu tenho justamente essa migração, essa saída de parte desses leucócitos que estavam nos tecidos, migrarem para a corrente sanguínea. E ao migrar para a corrente sanguínea, quando chega lá no rim, faz o processo de filtração do sangue, acaba entrando ou aumentando a quantidade desses leucócitos no processo de formação da urina. Falso negativo, também posso encontrar. O que significa falso negativo? Teoricamente era para você encontrar piócitos, mas você não vai encontrar piócitos. Sim, é possível. São esses casos de leucopenia, uso de drogas imunossupressoras, então você diminui a quantidade de leucócitos na circulação sanguínea, diminuindo a quantidade de leucócitos na circulação sanguínea, você também não vai encontrar leucócitos na urina. E nos quadros de bacteriúria assintomática, também pode ter esse tipo de situação. Então, a análise da sedimentoscopia a fresco, a gente tem que ter ou fazer uma análise muito cuidadosa em relação do que nós vamos encontrar e se esse dado ele vai estar associado ou não a um processo de infecção do trato urinário. Então, somente a sedimentoscopia fresco não é possível a gente determinar isso. Então, a gente diz que ela apresenta, no final, uma baixa especificidade para poder fazer esse tipo de associação.
Um outro dado, né, em relação à urianálise é justamente vem para cá. A avaliação da piúria, tá? Então, a avaliação da piúria é justamente a avaliação da quantidade de leucócitos no exame de urina. Eu posso fazer isso de forma indireta. De que forma? O teste o exame bioquímico, aquela fitinha lá que a gente mergulha na urina para poder avaliar vários parâmetros ao mesmo tempo. Então, um desses parâmetros que a gente analisa é justamente um parâmetro da presença de leucócitos, que na verdade a gente chama de esterase leucocitária, que é uma enzima que está presente nesses leucócitos, principalmente em neutrófilos e monócitos, tá? Então, quando eu tenho um teste da esterase leucocitária, ou seja, presença de leucócitos no exame de urina, ele dá um resultado positivo, é indicativo de presença de leucócitos. Mas eu preciso ter o cuidado do seguinte: pode ser que, se eu estou à frente de um paciente que está com infecção com tricomonas, por exemplo, de tricomonas trachomatis, então a presença desse tricomonas acaba levando a um resultado falso positivo. Ele dá um resultado positivo para a esterase leucocitária. Que você pensa, poxa, tem aqui presença de leucócitos. E aí você vai continuando fazendo o exame e fica procurando. Cadê o leucócito, né, em grande quantidade, que me deu o resultado aqui da fitinha reagente e não deu nada. Então tem vários tipos de presenças, até mesmo de bactérias em grande quantidade na urina, pode também levar a um resultado falso positivo no teste da esterase leucocitária, na fitinha reagente lá que a gente precisa ver a questão dos leucócitos. Então pode levar a esse tipo de interpretação errônea também. E a avaliação da bacteriúria? Bom, eu posso fazer a avaliação da bacteriúria, eu posso fazer um esfregaço da urina. Eu não vou, por exemplo, eu vou concentrar, vou centrifugar a urina para poder fazer o esfregaço. Não, dá para fazer, por exemplo, vou pegar uma lâmina, pegar a amostra, vou só homogeneizar a amostra, certo? E aí eu vou fazer um esfregaço, ou seja, eu vou fazer uma gotinha, espalhar essa gotinha na lâmina e esperar essa gotinha que está presente na lâmina secar naturalmente. Depois que ela secar naturalmente, eu preciso fixar. Então, eu vou colocar um fogo, né, para poder fixar e fazer o processo de coloração através da coloração do grão. Para poder analisar o que exatamente através dessa bacteriúria? Eu vou analisar a morfologia dessa bactéria, né, e aí eu vou tentar classificar se ela é gram positiva ou gram negativa. Então, é o máximo que eu posso fazer nessa avaliação bacteriúria, tá? E aí eu vou tentar identificar através desse processo, através dessa técnica do esfregaço de urina, para poder mais ou menos ter uma direção do que eu posso encontrar mais lá na frente. Também eu tenho problemas, porque nem sempre eu vou conseguir identificar a bactéria, ou nem sempre eu vou conseguir, de fato, fixar a bactéria nesse tipo de técnica. Mas ela é utilizada e ela pode ser utilizada em algumas situações. O único problema é que é o seguinte, ela só vai ter uma boa sensibilidade e uma boa especificidade se tiver uma quantidade de bactérias elevada nessa amostra de urina. Caso contrário, vou estar perdendo tempo para poder realizar esse exame. Também posso fazer a presença ou a avaliação dessa bacteriúria de forma indireta através justamente da fita reagente, da parte bioquímica, em que eu vou ver a questão do nitrato. Na urina, a gente tem, na verdade, nitrito. Quando tem bactérias, e as bactérias específicas, coloquei aqui enterobactérias, elas fazem a redução, tá? Do nitrato para nitrito. Então, quando dá lá na fita reagente, deu nitrito positivo. Se deu nitrito positivo, é bem provável que você esteja ali à frente de alguma enterobactéria. Qual? Não sei. Só vai te dizer mais ou menos isso. Olha, tem provável uma enterobactéria. E pode acontecer casos de resultados falsos negativos. Quando eu tenho presença de enterococos na urina e o ácido ascórbico, a tal da vitamina C efervescente, que todo mundo adora tomar, pois ela vai prejudicar diretamente a essa reação que a gente precisa ver na fita reagente. Então, essas formas de avaliação da presença de bactérias, ou de cistite, pielonefrite, ou bacteriúria assintomática, através da urianálise,
Ela é boa? Ela é boa porque você vai te dar um direcionamento, mas ela não é 100% confiável. Então, pode ter esses casos de falsos positivos ou falsos negativos, e que você precisa analisar, será que é de fato isso e tal? Será que realmente é uma cistite? Será que é uma pielonefrite? Será que tem presença de bactéria? Ou será que tem presença de fungo nessa amostra? Se eu fizer somente o exame de urina, não. Mas se você unir todas essas informações ou todas essas avaliações, ela vai te dar um maior embasamento para você poder continuar a sua investigação. Tá? O que eu quero mostrar é justamente isto aqui. Os testes que a gente faz justamente na ureanálise. Então, quando eu faço a análise do aspecto da urina, análise da fita reagente, que é a análise bioquímica, e eu faço a análise do sedimento dessa urina. Então, se eu juntar essas informações, então aumentam bastante, não só a sensibilidade, como também a especificidade para poder chegar a uma conclusão ou me dar um melhor direcionamento em relação à suspeita de uma infecção urinária. Então, quando eu junto todas essas informações, é ótimo, porque isso me chega à conclusão, olha, é bem provável que o paciente esteja com infecção urinária. Mas, para eu ter certeza, bora fazer a urocultura, porque na urocultura ela vai justamente detectar e isolar a bactéria que está provocando esse quadro de infecção no paciente. Tá? Que aí, nós chegamos nesse ponto aqui. Passa para cá de novo. Que é a cultura em si, a urocultura. Então, na urocultura, a gente pode e vai utilizar seleção de meios de culturas específicos. Então, eu vou utilizar o H-sangue, tá? E por que a gente tem que utilizar o H-sangue? Porque há possibilidade de a infecção do trato urinário ser ocasionada por uma bactéria gram positiva. E aí eu preciso do H-sangue para poder confirmar isso. Especialmente quando a gente trabalha com bactérias que são da via descendente, ou seja, da via hematogênica. Então eu vou precisar realmente fazer uma cultura em H-sangue, só para ter certeza de fato que é via hematogênica, tá? E, na maioria dos casos, a gente sempre utiliza meios de cultura seletivos para bactérias gram-negativos, que pode ser o MB, o McConk ou o CLED. Os mais utilizados mesmo são esses dois, McConk ou CLED, que são muito utilizados para a gente poder fazer essa seleção dessas bactérias gram-negativas. E aí, como eu falei para vocês, não vou entrar em todos os detalhes possíveis e imagináveis, né? E sim que, só para vocês terem uma noção geral do que a gente realiza. Eu sei que vocês já viram sobre a cultura ou da microbiologia clínica com o professor Jorge ou com o professor... não foi com o Gladson. Ou foi com a professora Patrícia. Tá, então, só para termos uma noção geral, então a gente precisa, quando chega no laboratório amostra, a gente observa a amostra, homogeniza e pega uma alça, né, de 1 microlitro ou 10 microlitros, que é importante, essas dois tipos de alças, para a gente poder fazer o cálculo do UFC, das unidades formadoras de colônia. E aí eu vou incubar as amostras por um período de 24 horas numa temperatura ambiente de 24 a 37 graus. Passadas essas 24 horas, vou observar se houve não crescimento bacteriano. Houve crescimento bacteriano nessas 24 horas? Beleza. Vou dar continuidade para poder identificar a bactéria. Não houve crescimento, então vou deixar mais de 24 horas para poder observar se houve crescimento dessas colônias, para poder fazer a identificação da bactéria. Então, a ideia é essa aqui. Você pega a alça, faz lá a semeadura, espera, incubando aí em torno de 24 horas para poder ver se vai haver crescimento bacteriano. Houve crescimento bacteriano, então você vai selecionar um pouquinho dessa bactéria, você vai fazer a coloração do gram para poder identificar, né, a morfologia, né, através da coloração, se é gram positivo ou gram negativo, se confirma que é gram negativo de fato, já que a gente utiliza muito o H-McConk ou o H-CLED para poder fazer essa identificação. E isso vai te ajudar também a selecionar
os meios bioquímicos para poder fazer a identificação da bactéria correta que está provocando um processo de infecção no paciente, tá? Eu falei para vocês sobre a alça, né? Porque a gente tem de 1 microlitro ou 10 microlitros, porque é através dessa alça que a gente faz mais ou menos o cálculo da UFC, das unidades formadoras de colônia. Então é importante você selecionar qual é o tipo de alça que você vai utilizar. Geralmente o laboratório já tem padronizado isso em POP, o que é que você vai utilizar, qual é o tipo de meio, qual é o tipo de alça, então vai estar muito, muito bem padronizado tudo isso que você vai poder utilizar no laboratório. E aí o que eu quero chegar de fato é nisso aqui. Volta. Tá? Então você fez tudo isso. Você fez o exame de urina e deu lá um caso meio que suspeito de infecção urinária, mas tinha, além do exame de urina, tinha urocultura e antibiograma. Não vou entrar no antibiograma, vou ficar na urocultura de fato. E aí você fez todo o processo, né, de crescimento bacteriano, identificação da bactéria e tudo mais. Boa parte dessas infecções do trato urinário, elas são ocasionadas por bactérias. Tá? Das bactérias, eu coloquei aqui, via ascendente, ou seja, aquela via que vai provocar justamente o crescimento bacteriano na bexiga. Eu tenho como gram-negativos, quem está em primeiro lugar é Escherichia coli. E observando o que tem aí de outros, nós temos Proteus, Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter e outros. O que eu quero mostrar para vocês em relação a esses gram-negativos? Essas bactérias que estão aí como gram-negativas, elas estão presentes justamente na microbiota normal da onde? Do intestino, tá? Então, boa parte de todas essas bactérias que a gente identifica nos pacientes com cistite é justamente bactérias provenientes justamente das fezes. Isso nos leva a crer que boa parte das infecções urinárias elas podem ser ocasionadas justamente por um problema de higiene. Mas pode ser, por exemplo, que a pessoa passou o dia na rua e a pessoa assim, não, eu não consigo urinar em qualquer lugar, tem que ser somente na minha casa. Então, se a pessoa segura o xixi o dia inteiro, ela também pode levar a um crescimento bacteriano e provocar justamente uma infecção urinária. Porém, boa parte dessas infecções são ocasionadas por um problema de higiene, porque essas bactérias estão presentes justamente nas fezes. E lembra que eu falei assim, para vocês, além desses meios de cultura, McConk, CLED, nós precisamos selecionar também o H-sangue, por conta das bactérias gram-positivas, porque nós também podemos encontrar, não é tão comum, mas pode sim, algumas bactérias gram-positivas ocasionarem justamente uma infecção urinária. E se elas são gram-positivas, se for pelo método do exame de urina, da fitinha reagente, nitrito, por exemplo, não vai dar positivo, porque as bactérias gram-positivas não fazem redução do nitrato para nitrito, como é o caso das gram-negativas, boa parte delas. E aí é por isso que a gente precisa semear, né, a amostra nesses dois meios. Um meio para bactérias gram-positivas, que aí eu vou selecionar o H-sangue, e um outro meio para as bactérias gram-negativas, porque pode ser que o paciente esteja com infecção urinária causada por uma bactéria gram-positiva. E dessas gram-negativas, gram-positivas, eu tenho 3 mais comuns da gente encontrar nesses pacientes: Staphylococcus saprophyticus, os enterococos e o Corynebacterium ureolítico. Professora, eu preciso gravar esses? Não precisa. Eu estou colocando aqui para mostrar para vocês que durante a urocultura, ou ao realizar a urocultura, é importante você selecionar 2 meios, porque pode ser que, porventura, aquele paciente ele esteja com uma infecção urinária ocasionada por uma bactéria gram-positiva, e não como uma gram-negativa. Tá? Então, é importante você selecionar esses 2 meios para poder identificar essa galerinha aqui. E outro ponto é justamente
esses micro-organismos que são identificados ou que crescem nas primeiras 24 horas. Então, tem toda essa galera aqui que cresce nas primeiras 24 horas. Quem está aí em primeiro lugar é Escherichia coli. E também eu posso encontrar bactérias, ou melhor, fungos, que podem estar provocando um quadro de infecção urinária. A campeã é justamente a cândida. Pode ser qualquer espécie, tá? Cândida albicans ou qualquer outro tipo de cândida. Então, eu coloquei a cândida SPP porque pode ser qualquer cândida ou outros tipos de leveduras, outros tipos de fungos que podem, porventura, povoar, né, colonizar a bexiga e provocar uma infecção urinária. É comum da gente encontrar fungo provocando uma infecção urinária no paciente? Não, não é tão comum, mas a não ser que tenha um ambiente propício para o crescimento desses fungos, que isso pode acontecer justamente em pacientes diabéticos, que a glicose em grande quantidade ela se torna meio propícia para justamente o crescimento de fungos. Então, se a gente observar essa relação ou a presença, né, de pacientes com diabetes, principalmente aqueles pacientes com diabetes descontrolado, geralmente eles apresentam lá, quando a gente faz o exame de urina, presença, né, de leveduras ou formas leveduriformes. E se a gente realizar o exame de cultura, é bem provável que aquela levedura que nós encontramos no exame de urina seja justamente classificada como cândida. E aí eu só preciso checar qual é a espécie, mas geralmente é cândida que está presente. Já na via hematogênica, ou seja, aquela que estava lá no sangue e conseguiu chegar no rim e colonizar o rim, ou até mesmo descer do rim, ou seja, ocasionando no paciente uma pielonefrite, eu tenho a campeã, que é a Staphylococcus aureus, mas eu posso encontrar essas outras bactérias, ou essas outras formas. Salmonella typhi, Leptospira, Mycobacterium tuberculosis pode provocar uma pielonefrite. E eu tenho aqui a Candida albicans, que também pode provocar uma infecção, uma pielonefrite, tá? Então, assim, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: eu preciso gravar e tal, qual é a bactéria, porque a professora vai cobrar na prova. Não, eu só quero mostrar para vocês que, dentro da urocultura, porque a gente tem que utilizar esses 2 meios de cultura, selecionar esses 2 meios de cultura para poder identificar a bactéria, porque eu posso ter essas situações. Então, posso encontrar uma bactéria gram-positiva, provocando uma cistite ou uma pielonefrite, assim como eu posso encontrar uma bactéria gram-positiva ou gram-negativa, provocando uma pielonefrite. E para piorar mais ainda a situação, quando nenhum desses 2 meios dão resultados, ou seja, não há crescimento bacteriano, eu preciso pensar que é um fungo. E aí eu preciso selecionar o meio, a Agatha Borro, que é o mais comum da gente utilizar, para poder observar se vai haver crescimento de fungos. E aí houve crescimento de fungos, então eu tenho que pensar, boa parte desses fungos que provocam infecções no trato urinário é cândida. E aí eu preciso checar se de fato é cândida. Então é mais ou menos esse raciocínio que a gente precisa ter em relação à urocultura. Não é algo assim, um bicho de 7 cabeças. Ai, meu Deus, eu preciso saber tudo o que acontece e tudo mais, como é que realiza o teste. O meu foco não é que vocês saibam como se realiza o teste, mas sim saber a importância da gente estar realizando a urocultura no exame, na rotina do laboratório, em relação aos exames de urina, tá? E aí eu coloquei aqui só a questão de conhecimento, de fato, que a gente chama de bactérias fastidiosas, que são as bactérias que elas não crescem nas primeiras 24 horas. Então, você precisa de 48 horas para poder ver esse crescimento. Então, são essas 3 bactérias aqui. A Corynebacterium ureolítico, a glucuronolítico e a Pseudogenitalium. Então, essas 3 espécies de bactérias, elas são bactérias que requerem mais tempo para poder crescer. E aí vem, então são bactérias que eu não vou encontrar com tanta frequência na rotina do laboratório, né, da microbiologia para a urocultura. Não vou encontrar, mas são bactérias que eu posso encontrar em pacientes que estão hospitalizados. E aí é por isso que a gente precisa identificar justamente essas bactérias, tá? Aí entra urina de 24 horas, que vou deixar para a próxima aula, tá? Bom, eu sei que eu falei pra caramba,
Eu sou de falar, e muito. Mas o que eu preciso, volta, que vocês levem de informação em relação à urocultura é que, dentre os exames de urina, eu tenho 3 exames que são bem solicitados. O exame de urina, de fato, urina rotina, que eu falei na última aula, sabe-se Deus quando, que eu já nem lembro mais. Tenho a urocultura nos casos de suspeita de infecção do trato urinário. Trato urinário eu tenho a cistite, pielonefrite e a bacteriúria assintomática. Dentro da urocultura, para poder identificar esses casos de infecção urinária, eu preciso lembrar sempre que as bactérias, elas podem ser, aliás, a infecção ela pode ser provocada por bactérias gram-positivas ou gram-negativas, e aí eu preciso selecionar meios específicos para poder identificar esse tipo de infecção. Caso eu não consiga identificar através de bactérias, eu posso pensar numa terceira opção de infecção, que é justamente a presença de fungo, principalmente leveduras, cândida, e aí eu preciso selecionar um meio específico para poder observar o crescimento de cândida ou outro tipo de levedura, que é o Agar seborrhoe. E através desse crescimento bacteriano, eu vou fazer justamente a coloração de gram para poder identificar a morfologia, né, da bactéria, saber se ela é gram positiva, gram negativa, confirmar mesmo isso. E fazer a identificação da espécie, e através da identificação da espécie, selecionar os antibióticos mais apropriados para aquela espécie, para o antibiograma, que aí eu vou utilizar um outro meio, a gente utiliza bastante o H. Miller-Hitton, para poder observar a questão da relação dessa bactéria com a presença desse antibiótico. Ou seja, através do crescimento bacteriano, em relação àquele disco de antibiótico, se ela vai ser sensível ou resistente. E através da sensibilidade, identificar o quanto essa bactéria ela vai ser sensível, para a gente poder liberar o resultado, isso para o paciente, e o paciente poder levar para o médico e dizer, olha, eu estou com infecção urinária, eu tive infecção urinária, fiz o tratamento aqui padrão com ciprofloxacino, mas aqui está o meu resultado da urocultura com o antibiograma. E esse resultado está me dando aqui essa bactéria, Escherichia coli, e essa Escherichia coli eu tenho esses medicamentos aqui que ainda são sensíveis. E aí o médico ele vai selecionar dentre os medicamentos que apresentam ainda uma certa sensibilidade para aquela bactéria, para poder combater ou eliminar essa infecção bacteriana, tá? Então é esse raciocínio. Eu sei que é difícil ter esse raciocínio, eu digo, meu Deus, é uma coisa meio louca, né? Mas é esse raciocínio que a gente precisa ter. E aí eu sempre preciso associar o que eu vi no exame de urina, se tem exame de urina, para poder associar com o que eu estou vendo com o exame da cultura dessa urina, para poder casar as informações e tentar ajudar ao máximo o paciente para que possa resolver o problema dele, no caso, fazer o diagnóstico laboratorial correto. E para a gente poder fazer o diagnóstico laboratorial correto, eu preciso que o paciente entenda justamente a importância do preparo dele, no caso, a coleta da amostra. Então, para eu poder ter um bom resultado no exame de urina e um bom resultado na urocultura, tudo depende do paciente, que é justamente a coleta dessa amostra. Se isso não for realizado da forma correta, eu vou ter problemas para poder identificar a bactéria. Pode ser que eu nem consiga isolar a bactéria que está provocando a cistite ou pielonefrite no paciente. Tá bom? Bom, gente, era isso que eu tinha que falar hoje. Eu vou postar a aula e os exercícios, na verdade serão 2. Não, vai ser um exercício, minto, unindo as duas coisas, tá? Unindo o que foi dito no exame de urina com a aula de hoje, com a urocultura. E aí, quando for na próxima aula, eu passo um outro exercício sobre a urina de 24 horas. E aí a gente entra já na reta final das nossas transmissões online, porque eu preciso falar sobre parasitologia clínica. Claro que eu não vou falar tudo, vou falar um panorama geral, porque vocês já viram sobre isso, sobre a parasitologia. Então, eu só preciso resgatar alguns pontos importantes sobre a parasitologia clínica para a gente poder fechar o assunto da segunda VC, tá? Bom, se vocês tiverem dúvidas
alguma outra coisa, vocês podem me procurar pelo WhatsApp, que não tem problema. Eu vou estar sempre disponível. Vocês já perceberam, né, que eu tento responder no menor tempo possível, para que vocês se mantenham atualizados ou até mesmo próximos de mim, apesar de todas essas circunstâncias. Tá bom? Bom, gente, era isso. Beijos e até a próxima terça-feira. Tchau, tchau.